Fala, pessoal, boa noite. Acho que agora vai dar certo. Oi, Opa, tudo bem? Boa noite, Carol. Tudo bem, boa bem? noite. Tô bem, e você? Deu certo? Tranquilo. Tá me ouvindo bem? O áudio tá bom pra ti? Tá sim. Tá me ouvindo bem também? Tá ótimo. E Então, aí? tá Ó, bom. Carol, antes de começar aqui realmente o nosso bate-papo, vamos logo nos apresentar, né? Porque vai ter várias pessoas que não vão te Por conhecer ou me favor. conhecer. Então, eu vou logo começando aqui. Para você que não me conhece, prazer. Meu nome é Bruno Shoa, eu sou nutricionista e a minha especialidade na área clínica é justamente o emagrecimento acelerado e saudável. Agora você, Carol. Bom, para quem não me conhece aí, seguidores do Bruno e pessoas novas que estão chegando aqui no meu Insta, prazer, eu sou a Carol Lucino, sou nutricionista com especialização em comportamento alimentar, trabalho com saúde da mulher, emagrecimento, diabetes, SOP, resistência insulínica. Então tá tudo muito atrelado, né? Sim, diretamente. A raiz ali do mal tá basicamente a mesma, né? De todos os males. Exato, Mas exatamente. aí, Carol, antes de começar aqui realmente o bate-papo, eu queria entender melhor a tua história de emagrecimento, porque você era uma pessoa que era acima do peso, não é isso? E como foi que tu encontrou essa outra abordagem na nutrição? Foi na hora que você se formou, durante o Não, não. curso? Poxa, minha história com a nutrição, com a comida em si, ela é desde que eu me conheço por gente, tá? Mas só para que você entenda. Eita, tá me ouvindo? Acho que deu uma Pronto. travada. Tá Deu me uma ouvindo? travada, mas voltou. Eu sempre tive problema com a balança. Uhum. Sempre fui acima do peso, fui uma criança gorda. Eu também. Consegui também. Na Sim. adolescência, eu consegui emagrecer 16 quilos, me mantive por muito tempo mesmo, com as questões adulta, ansiedade, a vida moderna, sedentarismo. A gente já sabe que são facilitadores aí pro ganho, né, pro engordar. E foi Sim. assim comigo também. Então, a minha primeira faculdade eu cursei jornalismo antes, comecei a ganhar peso já na faculdade, mas Uhum. aonde eu de fato engordei muito foi na minha faculdade de gastronomia. Lá eu ganhei 30 quilos em Mas aí dois você é anos. formado em gastronomia também? Sou formada em gastronomia. Então, assim, foi um período da minha vida onde teve uma entrega, literalmente. Então, eu coloquei ali a minha vivência, onde você tinha que provar de tudo que era servido ali, até para aprender textura, consistência. Eram sempre 3 preparações por noite. Então, de uma forma inevitável, eu engordei 30 quilos em 2 anos. E, para Sim. minha surpresa, porque foi uma surpresa, quando a gente está vivendo o processo, a gente não tem percepção notória de que se está engordando. Você vai deixando meio que de lado, né? No dia que eu tirei uma foto com o grupo da faculdade, todo mundo vestido de doma, toque, que é o uniforme da gastronomia, eu fiquei me procurando ali e eu não me achava. Nesse dia, quando eu me reconheci, quando eu me olhei, eu fiquei assustada. Eu Entrou em lembro que eu choque. falei, nossa, eu estou um monstro. E eu achei aquilo muito pesado. Falei, não, não sou um monstro. O que aconteceu comigo, né? O que Uhum. me levou aqui? Não é só o comer, a gente sabe que são outras questões que envolvem isso. E aí eu acabei emendando uma faculdade na outra. Na sequência, eu já finalizei a gastronomia e entrei em nutrição. Eu sabia que era com comida que eu queria trabalhar, só não achava um lugar. E na nutrição, eu fiz o curso todinho acima do peso, em inúmeras tentativas de emagrecimento. Isso sempre foi uma constante. E quando eu terminei o curso, eu já tinha conseguido eliminar um pouco de peso, mas aí na sequência veio o falecimento da minha avó, né? Por quem eu fui criada. E aí eu tive um reganho novamente de peso, mas coincidentemente, Bruno, minha avó faleceu em agosto, eu me formei em em julho. Em setembro eu tinha sido contratada para trabalhar
numa indústria farmacêutica, que vende, inclusive, o Ozempic, Saxenda, Victoza. E eu comecei a trabalhar justamente... Eu fui contratada obesa para trabalhar contra a obesidade. Isso para mim foi muito doido, porque eu já estava ali no meu processo. Tudo bem que isso não capacita um profissional, o nosso conhecimento, mas eu trabalhava diretamente em clínica, com endócrino, com cardiologista, com gineco. E o meu processo de emagrecimento, de fato, ele começou na pandemia. Foi um processo eu falo que de cura, porque a obesidade, ela é uma doença, né? Sim, E assim, sim. foi preciso ter um olhar para dentro para conseguir expandir isso e externalizar. Então, eu comecei a aplicar tudo aquilo que eu tinha de conhecimento. Entrei em contato com uma professora minha que me sinalizou, porque eu comecei a fazer uma dieta. Esse ponto é bem interessante. Eu fiz uma dieta com restrição calórica, o que eu aprendi na faculdade. Sim, que é passar na faculdade, sim. Tá? E aí, o que E eu aconteceu? comecei a... Eu até consegui eliminar um pouco de peso. Mas aí eu cheguei num ponto que eu fiquei 3 meses cravada em 85 quilos. Eu cheguei a pesar 103. E Eu não ainda com déficit sabia... calórico. Oi? Ainda com déficit calórico. Com déficit calórico, mas assim, um déficit calórico, Alô, mas alô? com uma alimentação mais adequada. Não pense você que eu comia... Oi? Deu uma travadazinha. Tá me Mas você ainda ouvindo? estava com déficit, você estava com déficit calórico ainda, mesmo com os 3 meses parado o peso, não é isso? Não, não, eu estava em déficit calórico, mas assim, a minha alimentação, ainda que em déficit calórico, ela já era mais low carb. Eu não comia fast food, eu não comia chocolate, era uma alimentação Uhum. limpa já, tá? Certo. E fiquei 3 meses, foi um período bem extenso, cravada nesses 85 quilos, e isso começou a me trazer incômodo, porque eu falei, gente, não é normal. Não é Sim. normal. Eu tava treinando, eu tava me alimentando na minha mente bem. E foi quando entrei em contato com essa minha professora, que ela é nutricionista também, o nome dela é Renata, Renata Giudice. E eu comentei com ela, falei, eu não sei mais o que eu faço. Ela fez, Carol, quando você era criança, olha o histórico de obesidade, você tinha resistência insulínica. Eu acho que vale a pena você fazer os teus exames, porque se de fato for, a gente vai precisar ainda reduzir carboidratos. Não viu, Sim. outra? Foi aí que eu pulei para uma estratégia cetogênica. Tu chegou a fazer o exame de insulina em jejum? Ou não? Chegou? Cheguei, eu fiz o exame de insulina, fiz a curva glicêmica e o Roma, né? Calculei o Roma. Sim. Então, foram pontos que me abriu um novo olhar e eu comecei Sim. a estudar mais sobre hormônio do que propriamente déficit calórico. E hoje eu vejo na minha prática clínica o quão as coisas estão conectadas. Então, quando você modula, quando você aplica mesmo a redução de alimentos inflamatórios, de açúcares, farináceos, óleos vegetais, as mudanças que isso proporciona para patologias específicas como ácido úrico, por exemplo. Exato, exato. E Carol, só um detalhe. Quando você entrou com a abordagem cetogênica, o que aconteceu com o teu peso, que estava parado há 3 meses? Meu corpo começou a se transformar, mas o mais incrível disso tudo é que eu emagreci, vou falar o português claro aqui, porque é como eu me sinto hoje, tá? Eu Certo. emagreci ficando gostosa. Eu não fiquei com Muito bom. flacidez, obviamente que desde então eu comecei a treinar, mas eu treino em casa, eu não vou em academia. Por conta Sim, da pandemia, ainda não me sinto segura, as pessoas, né, não se previnem direito, não usam máscara direito, mas o meu corpo começou a mudar a composição corporal dele de uma forma muito, assim, teoricamente, para quem ficou 3 meses em 85 quilos, numa forma rápida. Eu tinha uma perda sim. estimada de 1 quilo por semana. Isso para mim estava excelente, porque estava Para quem sendo estava compartilhado. Oi? para quem tava com peso parado, 1 quilo por semana é maravilhoso, né? Exato.
e acabou nem sendo um ponto tão predominante. O que mais foi relevante para mim, Bruno, foram as percepções que eu comecei a ter em cetose. Então, assim, eu Uhum. percebia que o meu desejo por doce caiu drasticamente, as minhas vontades por alimento, por produtos alimentícios caíram drasticamente. Então, assim, eu já não tinha mais aquele pensamento que só girava em torno de comida. Sim, sim. Eu me E é sentia a porque maior parte do meu tempo saciada, sabe? às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes no caso, é você tem um distúrbio metabólico que te faz querer comer muito, querer comer daqueles alimentos mais errados de uma forma não natural. E quando você regula isso, né, como você sentiu na pele, é muito mais fácil você comer mais adequadamente, não ter essa vontade surreal de comer coisas mais erradas, industrializadas, e tudo isso por conta de um desequilíbrio hormonal e metabólico que realmente você acabou descobrindo aí, não foi? Exatamente. E foi uma Ó, mudança para a vida, porque eu sustento esse sim. peso hoje há quase 2 anos, né? Há quase 2 anos. Então, Ó, acho que eu Carol, encontrei a chavezinha. exato. A minha história é em parte parecida com a sua, certo? Mas no caso, quando eu era criança, eu também era gordinho, eu era acima do peso. Eu passei a minha infância toda acima do peso. Eu sempre briguei com a balança, isso sempre foi uma coisa na minha vida. Isso foi até um dos motivos para eu escolher a área da nutrição, porque quando chegou no ensino médio, eu parei para pensar, cara, o que eu posso fazer aqui é alimentação. Então, a minha infância foi toda sendo uma criança gordinha. Na adolescência, eu consegui emagrecer também um pouco. Teve aquele estirão da adolescência. Eu perdi bastante peso, fiquei mais alto e eu fiquei muito magro. Só que eu fiz uma coisa muito errada nessa parte da adolescência. Eu simplesmente parei de comer. Eu queria emagrecer, eu queria perder peso. Eu comia uma vez no dia e não tinha noção ainda do que era um alimento bom, um alimento ruim. Eu achava que era basicamente tudo a mesma coisa. Eu era bastante ignorante nesse sentido. E eu emagreci, mas eu emagreci perdendo gordura e massa magra no processo. Aí na minha adolescência, eu tentei agora ganhar massa magra, né? Então fui para academia, fiquei pesquisando sobre alimentação, o que é que poderia estar me ajudando nesse processo. Acabei indo para a faculdade e eu, como você, tinha uma alimentação também muito saudável. Eu não comia muita besteira, eu não comia açúcar, eu tinha uma alimentação mais natural e era uma alimentação boa até. Só que eu não conseguia chegar no corpo que eu queria, porque como eu era criança gordinha, eu queria ter aquele abdômen definido, eu queria ser, eu olhava aqueles modelos lá, que tinha um abdômen trincado, caralho, eu queria ter um abdômen desse jeito, é o que eu almejava. E mesmo me alimentando bem, mesmo treinando, eu não conseguia esse resultado. Eu cheguei até a pensar que não, deve ser genética. Ou você nasce com a genética para isso, ou não tem como. Eu pensava até dessa forma. Ou faz uso de esteroide, né? Ou faz uso de esteroide, exatamente. E eu, meu Deus, graças a Deus eu não tinha dinheiro na adolescência, porque senão eu ia cair nessa armadilha de acabar usando esteroide também. Hoje em dia eu sei que é um absurdo, mas adolescente, né, é complicado. Mas ainda bem que eu não tinha dinheiro para isso. Mas aí no final, durante a faculdade, como você falou, nós aprendemos muito em questão de caloria. E outra coisa, não sei se você concorda comigo, mas na faculdade acontece um fenômeno muito estranho, que até hoje eu não sei explicar por que isso acontece. No começo da faculdade, até acho, metade do curso, 2 anos, 2 anos e meio de curso, nós estudamos muito metabolismo, hormônio, como é que o corpo funciona, o sistema endócrino. A gente estuda tudo isso de uma forma muito, muito, muito boa. Só que no final do curso, por algum motivo que eu desconheço, eles falam tipo, esquece tudo que você estudou até agora, hormônio, endocrinologia, metabolismo, e vamos começar a contar caloria. Aí conta caloria aqui, conta caloria acolá, diminui caloria, tem Dá-lhe déficit regra de calórico. três, dá-lhe regra de E, três. exatamente. É uma coisa que. E outra coisa, como a gente está lá no meio lá da faculdade e é doutrinado com esse ensino, é meio que óbvio para a gente que aquilo ali é o que existe. Não, caloria é o que existe e tem que ter o déficit calórico. Só que mesmo durante a faculdade, eu não consegui chegar no corpo que eu queria. Eu tinha um corpo bom, eu não tinha um corpo ruim, meu corpo era bom, era um corpo esculturado, já esculturado, porque eu tinha uma alimentação boa. Mas só que no final da faculdade, um amigo meu chegou para mim e falou assim: Bruno, se eu não comer carboidrato, tem algum problema? Aí eu falei assim para ele, cara, não é bom não comer carboidrato, né? Você tem que comer carboidrato e tudo. Só que ele pegou e me disse assim, mas cara, eu assisti um vídeo de uma pessoa aqui que ele está dizendo que carboidrato não é tudo isso não. Se eu quiser diminuir carboidrato para perder gordura, aí eu depois me mostrei o vídeo dele. Aí eu assisti o vídeo dele e o cara, ele é uma pessoa muito inteligente, que eu sigo ele até hoje.
E ele falava exatamente isso, questão de hormônio, metabolismo, falava sobre proteína essencial, gordura essencial, carboidrato não existe essencial. Você pode comer, se você quiser, não tem problema, mas se você não utilizar, o corpo tem o próprio sistema para gerar o próprio carboidrato, tudo bem direitinho, ele explicava tudo bem direitinho. E eu comecei a assistir ele falando isso, e tudo na minha cabeça fazia sentido. Cara, isso faz sentido. Eu vi isso na faculdade, faz sentido o que ele está falando, tudo isso faz sentido. E aí eu comecei a trazer isso para a minha vivência. Não, pois eu vou testar isso também em mim, né, para ver realmente se funciona. E quando eu comecei a aplicar essa alimentação mais cetogênica na minha vida, comendo mais gordura, mais proteína, diminuindo os carboidratos, eu tive uma mudança no meu corpo que foi espetacular em pouco tempo. Coisa que eu não tinha conseguido durante toda a minha jornada, durante a faculdade ou até mesmo antes. Não tinha conseguido isso. O meu abdômen ficou tão definido que parecia que eu era um fisiculturista. Era uma coisa de louco. Eu fiquei até abismado. Tirei várias fotos e tudo. E hoje eu continuo meio que nessa alimentação, só que variando. Por exemplo, hoje eu não estou tanto com foco de queimar gordura. Então eu já adiciono mais carboidratos mais naturais, que podem ser utilizados. Mas quando você está com realmente um foco mais de queima de gordura, você diminuir o carboidrato e aumentar mais gordura e proteína é a melhor estratégia possível. Teve paciente meu que já conseguiu perder 50 quilos ao longo de um ano. Ele perdeu um terço do peso que ele estava, basicamente com a alimentação. E tem gente que acha que ele fez até bariátrica, só para ter ideia. Exatamente. A grande questão nisso tudo, eu entendo hoje, vamos ver se você concorda comigo, tá? Vamos lá. Não foi o arroz, não foi o feijão, não foi a banana, não foi as frutas que fizeram com que a gente engordasse. Foram esses alimentos mais tantos produtos alimentícios consumidos no mesmo espaço de tempo. E assim, né, levando em consideração que hoje as facilidades para comida, para se alimentar, seja de forma adequada ou não, elas são inúmeras. Tem aplicativo, tem ponto de conveniência. O que de fato acontece é que a gente acaba atropelando. Então, quando a gente pensa em comer, não é a gente... Pelo contrário, a gente come pouco por fome fisiológica. Algumas pessoas nem sabem o que é fome fisiológica. Não dá tempo de sentir. Não dá tempo de sentir, né? Toma café da manhã, aí faz lanche da manhã, aí vai para o almoço. O corpo não tem nenhum descanso ali no sistema digestório. Sim, exatamente. Então, eu nem consigo ter percepção de fome. E uma coisa que eu aprendi, né, nessa própria estratégia cetogênica foi a identificar os sinais do meu corpo. Porque eu não tenho a menor dúvida quando eu sinto algum desconforto fisiológico. Então, quando eu quero ir ao banheiro, eu não tenho dúvida. Isso para mim é muito claro. Eu vou, atendo esse desconforto e fico muito bem. Quando eu tenho sede, é a mesma coisa. Eu tomo água, atendo o desconforto e fico muito bem. Ó, sentiu sede, bebe água. Acho que nossa garrafinha é igual, hein? Ó. É igual, só muda a cor. E aí, com a fome, é a mesma coisa. É um desconforto fisiológico. Então, quando eu sinto fome, eu tenho sinais. O meu corpo, ele fala comigo. Meu estômago ronca, eu começo a ficar um pouco mal-humorada, minha cabeça começa a doer de repente um pouquinho. Mas ela não é seletiva. Então, eu gosto muito de reforçar isso. E o que a gente vivencia hoje, ai, que vontade de comer uma pizza, ai, que vontade de comer um hambúrguer, ai, que vontade de comer um japonês. Cara, legal. A gente tem que, sim, acatar as nossas vontades. Mas com sabedoria, como forma de exceções. Ainda mais quando a gente tem um objetivo, seja ele o emagrecimento ou restaurar a saúde, colocar a saúde, alguma patologia em remissão. Não dá para eu atender todas as vontades que eu sinto, entende? E a gente precisa trabalhar esse comportamento com o indivíduo. Então, assim, eu entendo que no processo de emagrecimento se contempla muito mais o comportamento para que esse indivíduo possa ter percepções do próprio corpo dele. Fome. Sim, saber escutar então, assim, o próprio organismo, né? Fome. O que eu posso comer de acordo com o meu objetivo? E isso não significa que minha comida tenha que ser sem graça, muito pelo contrário. Jamais, exato.
né? Pode Porque ser a gostoso, alimentação tem que ser gostoso. cetogênica, ela é uma alimentação muito palatável porque ela é rica em boas gorduras. E o que dá Exato, sabor, palatabilidade no alimento é justamente a gordura, né? exato. Então, assim, a gente Ó, come muito bem, mantém o eu corpo. Olha, e eu concordo plenamente com o que você falou. O que está causando todo esse problema não é o arroz, não é o feijão, não é a banana, não é a goma de tapioca. O problema é esse monte de alimentos industrializados, refinados e processados que nós estamos comendo dia a dia. Se nós pararmos para pensar, há 100 anos atrás foi que esses alimentos começaram a ser jogados no mercado. 100 anos, comparado com os milhares de anos de evolução do nosso corpo, é basicamente nada. O nosso corpo não está adaptado metabolicamente para processar esses alimentos industrializados todos os dias. E é por isso que nós temos grandes problemas ao longo do tempo, doenças se desenvolvem e o nosso peso vai subindo cada vez mais ao longo do tempo, por um alto consumo de alimentos industrializados. Só que o que acontece é que, voltando àquela questão da resistência à insulina, você come vários alimentos industrializados ao longo de vários anos, gera uma resistência muito grande à insulina no seu corpo, faz você acumular muita gordura, ganhar muito peso ao longo do tempo, e até mesmo os carboidratos naturais, que não são ruins, acabam ficando ruins porque o seu corpo está doente. Então, nesse primeiro momento. O ponto é esse, exatamente. Chega um Exato. ponto que o seu corpo está tão intolerante ao metabolismo aí da glicose com a insulina elevada que você precisa se submeter a ficar sem uma fruta. Exato. Rica em açúcar. Que você precisa se submeter a ficar sem um tubérculo porque ele tem mais amido. Exatamente. Não é porque são esses alimentos que te promoveram a doença, né? Eu falo doença porque eu entendo a obesidade dessa forma, tá? Não, mas aí a obesidade aqui a gente pode pegar como resistência à insulina. Você tem resistência insulínica, você vai ser obeso. E basicamente você está doente. Uma resistência insulínica é um tipo de doença. Aí tem aquele ponto. Uma pessoa saudável pode comer batata, pode comer banana, pode comer goma de tapioca, mas uma pessoa que tem resistência insulínica não é uma pessoa saudável. Uma pessoa que está com obesidade não é uma pessoa saudável. Então ela, especificamente, não pode estar comendo esses alimentos, pelo menos no começo. Até ela conseguir regular o metabolismo, aí depois ela pode voltar a comer tranquilamente. Aí também pegando aquela questão que você falou dos alimentos mais ruins, né, industrializados. Uma pizza, um sorvete, um chocolate, você também vai poder comer esses alimentos. Agora, a grande questão é quando você vai utilizar, porque também usar todo dia, né? a frequência que você vai utilizar, exatamente. Então, você tem que usar isso aí esporadicamente, no final de semana, no Réveillon, no Natal, no casamento, aniversário, uma data especial, um dia que você acordou, está com muita vontade de comer, esporadicamente. Agora, todo dia, você colocar isso na rotina, ao longo do tempo, vai acabar acarretando em algum problema, provavelmente. E sem contar que essa coisa do sentir vontade e já acatar essa vontade, vê se você também concorda comigo, mas foi um olhar que eu fui aprendendo, não só na minha vivência, mas a minha especialização com o comportamento alimentar me trouxe esses ganchos. Então, por exemplo, eu senti vontade de comer pizza. Hoje é quarta-feira. Como diz, eu comi uma pizza em plena quarta-feira, sendo que eu tenho um objetivo, seja emagrecimento, seja restaurar minha saúde, não importa qual. Como diz, em pleno meio da semana, eu quebrar ali toda a minha base, porque eu acordei com vontade de pizza. Então, o que eu gosto de sugerir para as minhas pacientes? Perceba se essa vontade ela vai se prolongar. Porque se eu for acatar todas as vontades que eu sinto diariamente, essa hora eu estaria presa. Eu não estaria aqui conversando com você, né? Exatamente. Então, poxa, eu acordei com vontade de pizza. Deixa eu usar aqui minha racionalidade e não minhas emoções. Bom, hoje é quarta-feira, eu estou no meio da semana. Se eu continuar pensando na pizza amanhã e sexta, no sábado eu peço uma pizza, mas até lá eu me planejo. Eu vou treinar bem amanhã e sexta, eu vou me alimentar na minha base alimentar adequada amanhã e sexta. E no sábado eu abro essa exceção no jantar. Até lá eu me mantenho em base alimentar. Então, assim, não existe essa coisa do vamos privar, não, mas usar nossa inteligência emocional para escolher quando e como eu vou comer esse alimento, em que contexto que eu vou comer esse alimento. Porque senão, dessa forma, eu não posso passar vontade de nada.
Entende? Ah, Exato. senti vontade de comer um chocolate. Quando a gente não tem um objetivo, quando a gente não tem um discernimento do que se está fazendo, você vai no automático e compra esse chocolate, ponto, acabou. E muitas vezes acaba nem sendo tão prazeroso, porque está tão inserido na sua rotina. E quando você come um chocolate ao leite, eu não estou falando de chocolate 85, de Não, uma chocolate forma mais com muito açúcar mesmo. pontual, oi? O chocolate com muito açúcar mesmo, a matar a É. vontade. E quando você come um chocolate ao leite pontualmente, você come até aquele chocolate com um nível de prazer muito superior. Sem nenhum peso na consciência também, porque às vezes você come em plena quarta-feira, você mata aquela vontade momentaneamente, mas logo depois já bate um peso na consciência tão grande, que você acaba meio que tendo uma coisa até negativa com aquela comida. Exato. E quando você realmente se programa do jeito que você falou, não só você consegue manter uma rotina ali mais fixa, colocando as refeições livres, eu chamo de refeição livre, no caso, nas exceções, e você come sem nenhum peso na consciência, porque aquilo foi uma coisa programada, que você naturalmente botou para comer naquele dia, seguindo o plano de comer aquilo. Não foi uma coisa Isso. esporádica que você realmente acabou fazendo. Eu sigo muito essa base do que você falou. Eu trabalho com o conceito do 80-20, que nós somos o que nós fazemos na maior parte do nosso tempo. Se em 80% da sua semana você está se alimentando bem, comendo alimentos de qualidade, alimentos nutritivos, não vai ser esses 20% de alimentos mais errados, que você pode comer uma pizza no sábado, um sorvete no domingo, ou uma coisa assim mais esporádica de vez em quando, que vai acabar com todo o teu progresso. Exato. Eu tento manter uma rotina que eu até indico para os meus pacientes, que é o quê? De segunda a sexta, como nós temos uma rotina mais fixa, é mais fácil você manter uma alimentação boa de qualidade, de segunda a sexta, sem nenhum erro. E no final de semana, como você pode sair, viajar, ir para um canto mais diferente, você vai e utiliza essa sua flexibilidade na alimentação para poder comer o que você quiser, sem nenhum peso na consciência e aproveitando o momento ali no local que você está, com os amigos, com a família, sem nenhum problema, sem pensar em realmente em fazer dieta ou comer bem, realmente aproveitar ali o momento de uma Mas forma programada. isso no momento em que esse paciente já estabilizou o peso, né? Não no processo de Pronto. emagrecimento. Pronto, aí o que eu faço? Eu geralmente eu faço o desafio dos 30 dias. O que seria? 30 dias iniciais, nada de industrializado, refinado, que é realmente para dar esse reboot no corpo, para ele ter essa diminuição da resistência insulínica, ter essa melhora no metabolismo, o corpo voltar a conseguir pegar a energia da gordura. Depois que tem esse processo de 30 dias, a gente já começa a adicionar as refeições mais livres no segundo mês. Só que ainda não é tão livre assim. Eu trabalho com 3 esquemas: o 80-20, o 90-10 e o 95-5. Eu sempre gosto de começar com o 95-5, que é uma refeição livre por final de semana. Então, no segundo mês, ele já pode entrar com as refeições livres, mas apenas uma por final de semana. Então, ele faz 4 no segundo mês. E no terceiro mês, ele já pode aumentar para 2. E esse 80-20, que seria mais ou menos umas 4 refeições livres, eu gosto de deixar para as ocasiões especiais. Um aniversário, uma festa de casamento, uma coisa mais esporádica que não acontece toda semana. Um evento mais diferente. Um Natal, por exemplo, da vida, que você vai poder comer ali mais tranquilamente, sem peso na consciência, sabendo que aquilo ali não vai acontecer toda semana. Eu até gosto de brincar que muitas pessoas ficam preocupadas com o que vão comer no Natal, no Réveillon, mas ninguém engorda com o que come do Natal para o Réveillon. Você engorda com o que come do Réveillon para o Natal. Então você tem que se preocupar com o resto do ano. Essa pequena semana, no finalzinho do ano, não vai dar uma diferença tão grande. Você não vai engordar tudo isso em uma semana. Então tem como Exatamente. você ficar um pouco mais livre, não precisa se restringir tanto. É só realmente usar o bom senso. E assim, a gente precisa entender que. Eu não sei se você viu essa semana que passou no programa da Globo. Acho que foi na. É que a Ana Maria foi substituída por aquele casal do bem-estar. Fizeram uma matéria falando que a low carb é uma dieta super restritiva e perigosa. E uma matéria totalmente. Você percebe com clareza que foi uma matéria muito mal intencionada, né? Sim, Tanto depois que tem um. Você conhece o Doutor Souto? conheço sim. Ele fez um podcast. Ah, eu sempre acho ele fantástico. Eu acho Ele é ele muito bom, sim, sim. um dos médicos com muito conhecimento na vivência low carb, tudo que Pronto, ele ó, só te fala. cortando, Carol, só te cortando. O Doutor Souto, ele faz também um podcast chamado Papo Forte, não. Ele faz um podcast com outro cara chamado Rodrigo Polesso, você conhece? Rodrigo Pronto, Polesso, foi. Rodrigo, não é Rodrigo Bomicini?
Não, é Polesso. É porque o Doutor Souto também, ele fazia uns vídeos com o Rodrigo Polesso. Esse Ah, Rodrigo conheço. Polesso, pronto, esse Rodrigo Polesso foi justamente o cara que meu amigo me mostrou o vídeo, que ele estava falando sobre alimentação, que ele abriu a minha mente. Basicamente Sim, isso. Eu sigo ele sim. até hoje. Um cara muito inteligente, muito sensato no que diz. Depois a gente vai trocar umas figurinhas também, a gente vai compartilhar com vocês que estão aqui, mas essa professora que eu citei para você, ela fez participação de um vídeo bem pertinente, junto com o Rodrigo Polesso, do canal dos Super Nutridos, falando Uhum, sobre a gordura artificial e o processo inflamatório que a disfunção entre os ômegas 3 e 6 alteram no nosso metabolismo, causando assim, sim, então, risco de doença cardiovascular. Então, a gente, ao longo do nosso dia a dia, com né, assim, televisão é um meio de comunicação acessível, todo mundo tem, a pessoa está assistindo isso na padaria e de repente ela pega essa informação como verídica, sem sim. senso crítico algum, porque ela viu no meio de comunicação amplo, grande, e ela traz aquilo como uma verdade e propaga aquilo como uma verdade. Mas quando a gente vê que foi uma matéria totalmente conduzida para a intenção negativa de, né? Porque assim, cara, só para que você entenda, esse programa Bem-Estar, ele sempre fazia uma participação com a indústria farmacêutica com a qual eu trabalhava, promovendo ali a campanha contra a obesidade, mas em contrapartida tinha um fármaco sendo oferecido. Uhum, sim. Então, por que, que a gente vai alastrar a cura de uma doença sendo que a gente tem um remédio para vender? Porque a gente sabe que a low carb, ela cura. A pessoa não vai emagrecer e vai recuperar o peso dela porque a gente não pensa apenas em calorias. A gente pensa em Exatamente. modular os hormônios desse paciente. Então, ela vai emagrecer e ela vai sustentar isso, porque é uma alimentação gostosa. A gente não tem que Muito. comer comida de passarinho em quantidades minúsculas, porque não há necessidade disso. Toda dieta tem restrição? Toda dieta tem restrição, seja em calorias, seja em algum macronutriente, seja em alguma coisa. Agora, falar que toda dieta não é restritiva é mentira, porque ainda a dieta flexível, ela também é em calorias, Sim. É, no né? final, sempre você vai ter que escolher alguma coisa ali para poder estar eliminando, só que você tem que escolher certo, né? Se você estiver escolhendo errado, esse é que é o grande problema. E tem outro ponto que você falou aí que também me veio à mente, que é o seguinte, eu nunca entendi essa questão de a dieta baixa em carboidrato é muito restritiva, porque você não vai poder comer carboidrato. E a dieta que é proposta hoje é baixa em gordura, você não pode comer gordura. Tem gente que adora comer uma picanha e não pode, isso não é restrição também não. Eu mesmo, quando eu era mais novo, eu sempre adorei comer carne de porco. Carne de porco, aquela gordura do porco, nossa, sempre achei maravilhoso. Eu me restringia, eu não comia carne de porco, eu não comia gordura, só comia frango por ser uma proteína mais magra e eu achava que a gordura ia me engordar. E eu ficava me restringindo sem motivo nenhum. Hoje eu sei que não faz sentido. Hoje eu como muita gordura de porco, como bacon, nunca tive um corpo tão bom na minha vida comendo muita gordura e tendo uma alimentação com carboidratos mais naturais e ainda baixo em carboidrato. Hoje em dia não estou tão baixo, mas se for pegar minha alimentação assim, comparando com proteína, gordura e carboidrato, deve estar 30-30-30, basicamente. 33, 33, deve estar muito parecido agora. Mas comendo bastante gordura. A gordura em si é muito difícil de nos engordar. É mais fácil o carboidrato e a proteína engordar do que a própria gordura. Porque a gente não aguenta comer uma quantidade grande de gordura, ela traz muita saciedade, Saciedade. né? Exato. Então, assim, uma coisa que eu também menciono, acho importante trazer aqui. Ainda que as boas gorduras. É um paciente seu, Adaildo Paiva, falando que ele nunca comeu bacon na vida porque faz muito mal e hoje ele se libertou, tem uma ótima saúde graças a você. É isso. O que Pronto, eu é um queria. dos meus pacientes. O Adaildo, quando ele me procurou, ele veio com o pé atrás. Ele veio, né? Porque a pessoa às vezes vem, né, com o pé atrás, com a alimentação, não entende muito bem como é que funciona. Aí eu falei tudo para ele, expliquei, mostrei sempre o meu exemplo, porque eu não indico ninguém fazer nada que eu não faria, eu indico só as pessoas fazerem o que eu faria, o que eu indicaria o meu filho fazer. Se eu achasse que isso não serviria, eu não falaria para fazer. Basicamente é isso. E eu falei, Isso. não, cara, você vai treinar, você vai conseguir resultados, você vai perder gordura, vai ganhar massa magra. E ele conseguiu realmente muito resultado ao longo do tempo. Tanto é que ele está falando aí, ó,
não se arrependeu, né, da escolha dele, e foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, comendo o bem que gosta. interessante, assim, no começo os pacientes vêm com os dois pés atrás porque a gente propõe algo que é contra o senso comum, é na contramão do Exato. senso comum. Sim, Mas essa sim. questão da gordura que você falou, eu acho que é importante eu trazer também um ponto. E ainda que a gordura seja orientado a consumir o bacon, a gordura natural dos alimentos, eu costumo dizer assim, ó, ainda assim a gordura também precisa de uma certa cautela, porque muitas vezes a paciente chuta o balde no queijo, né? Ai, tudo que Sim. vai comer coloca bacon, calabresa. Ai, doutor, o peso estagnou. Ok, estagnou Pronto. porque É, você certamente deve estar aí colocando um excesso de gorduras e você não está tendo um déficit. Isso também acontece. Não é sim, porque o sim, sim. alimento é liberado que você vai. Gordura em excesso pode atrapalhar. Sim, assim Sim, como concordo. qualquer coisa em excesso pode atrapalhar, né? Então, assim, entender uma estratégia e seguir essa estratégia com coerência. Não é porque Sim, gordura liberada que a gente vai comer o pote da manteiga, né? é exatamente isso. E tanto é que tem algumas pessoas que começam a fazer aquele bulletproof coffee, né, que é o café à prova de balas, e começa a colocar gordura em tudo. É no café, no chá, em tudo ele bota café, bota gordura. Mas realmente tem que ter essa cautela. No começo, você Mentira! vai. Porque assim, Rosana, não sou paciente da Carol, mas seguindo as dicas dela, ouvindo sempre, incentivando. Você conseguiu se curar da esteatose hepática? Nossa, que maravilha, Rosana. Depois me manda um direct que eu quero saber dessa história. Você nunca me contou isso. Então, assim, é a certeza, Bruno, que a gente vai condicionando a mudança de vidas que eu nem sabia. Eu nem sabia. Uhum. Então, assim, a gente vai recebendo esses feedbacks nas nossas práticas clínicas. Eu tenho muitos cases de sucesso em questão do emagrecimento, acaba sendo mais feminino, que é o maior número de pessoas que me procuram são do sexo feminino. E é Uhum. impressionante a retomada, né? Elas puxam um fôlego de autoestima, vê os exames laboratoriais em dia e começa a comprar roupa nova e ficam se achando, se querendo. É muito gostoso. É muito bom. E você conseguir realmente ver resultado naquilo ali que você está fazendo, você passando para os outros fazendo, e tendo resultado também junto, e mostrando que você está certo realmente no que você está dizendo, é melhor ainda. Só confirma cada vez mais que nós estamos no caminho certo. E tem Exato. outra coisa que eu lembrei, a questão da gordura, né? Que você adiciona gordura em tudo. Mas aí a gente consegue limitar justamente esse consumo de gordura quando entra com o jejum intermitente. Não sei se você utiliza, mas eu também, quando comecei, Adoro! pronto. Eu, quando comecei também a utilizar o jejum intermitente, eu comecei a ver o melhor ainda mais. Parece que ele é um up da alimentação. Você começa com a alimentação mais cetogênica para ter essa queima maior de gordura, e quando o teu corpo consegue queimar gordura mais eficiente, de uma forma mais eficiente, você entra com jejum e você tem um up a mais ali na queima de gordura. Vai entrar em cetose, vai aumentar a adrenalina no corpo, vai aumentar GH, que é o hormônio do crescimento, e você tem um up ali monstruoso. Eu gosto até de comparar como se fosse um anabolizante natural para o seu corpo, que não vai te fazer nenhum mal, vai só te ajudar ao longo do tempo, tanto na performance quanto na questão da queima de gordura, manter o seu peso ao longo do tempo. E tanto é que eu só treino em jejum. Faz 2 anos e meio aí que eu só treino em jejum. Aliás, eu sempre tento treinar em jejum, mas, por exemplo, hoje não tive tempo de treinar de manhã, treinei à tarde, mas se eu puder, eu sempre escolho treinar em jejum, porque para mim é o melhor horário. Aí quando você adiciona Eu o não jejum consigo intermitente, treinar com o estômago cheio também. Não consigo. não, antigamente eu até fazia isso, mas porque eu achava que eu tinha que fazer isso, era o certo. Mas hoje em dia eu já vejo que não faz nenhum sentido, tá? Eu até aconselho você comer no mínimo mesmo, 1 hora antes de treinar, ou pelo menos mais, para ter a digestão ali da comida, não treinar com a barriga cheia, porque quando você come, o corpo vai jogar sangue para o sistema digestivo para poder digerir a comida. E quando você treina, o corpo vai jogar sangue para os músculos para poder fazer o treino. Se você ainda está fazendo digestão durante o treino, você não vai nem fazer uma digestão boa e nem fazer um treino bom. Então é bom realmente comer bastante tempo antes para ter a digestão da comida primeiro, aí depois você vai treinar tranquilamente. E eu vou realmente barriga vazia. Hoje, por exemplo, eu almocei meio-dia, fui treinar mais ou menos 4 horas da tarde, o meu pré-treino foi meio-dia, o almoço, e fui jantar às 6h30,
6 horas da noite, que foi o pós-treino. Basicamente vai ser essas 2 refeições que eu vou ter no meu dia. Aí quando você bota o jejum no meio e tem essa janela de alimentação que é mais curta, é muito difícil você adicionar muita comida. Você até pode comer muito ali na refeição, nas refeições que você vai ter, mas você vai comer até saciedade e é muito difícil ficar fazendo lanchinhos a toda hora, ficar adicionando muita gordura. Você consegue controlar isso muito mais facilmente. Exatamente. Uma coisa que é interessante, essa condição do pré, pós-treino, teoricamente, é algo bem recente, porque antigamente a gente não tinha essa coisa do pré e pós-treino. Como ficou muito evidenciado, as pessoas começaram a ir mais em academias, é uma estratégia para, cara, bodybuilder, atleta que come de 3 em 3 horas para ativar o anabolismo através da insulina, porque os números de refeições são maiores. Para algumas pessoas faz sentido. A gente tem tantas pessoas que para alguém isso serve, né? O pré e o pós-treino. Mas para nós, meros mortais, que treinamos ali 1 hora e meia por dia, o nosso pré-treino pode ser a nossa última refeição, que todos os nossos... o alimento em digestão em questão, a gente vai conseguir se beneficiar desses alimentos como metabólitos para o pré-treino. E o pós-treino, como você falou, pode ser a sua próxima refeição. Então, é muito incrível como vai virando... Isso é budismo. Isso, para mim, é budismo. Sim. E também eu acho que acontece... E eu acho que acontece também outra coisa, que é o seguinte, às vezes você olha um bodybuilder, um cara que trabalha com o corpo, que treina 2, às vezes 3 vezes no dia, aí você olha ele com aquele corpo lá escultural, vê o que ele está comendo, vê o que ele está utilizando e acha que ele está naquele corpo porque está utilizando aquilo e comendo daquele jeito. Na verdade, não. Ele está comendo daquele jeito e está utilizando aquilo porque ele está naquele corpo. Para poder chegar lá, teve todo um processo. Normalmente, você não vai chegar naquele corpo fazendo o que ele está fazendo naquele momento. Você está comparando o seu capítulo 1 com o capítulo 20 do cara lá que é bodybuilder. Então, não faz nenhum sentido. Você tem que seguir, realmente entender o seu organismo, o momento que você está e usar uma estratégia boa para você. O que é bom para ele não necessariamente vai ser bom para você. E sem contar aqui que muitos desses bodybuilders, pessoas que trabalham ali com o corpo, com o fisiculturismo, eles utilizam hormônios. E quando você está tendo um aporte hormonal por fora, a sua alimentação também vai ter uma diferença no seu corpo, vai ter um efeito diferente no corpo se você não está usando. Então são 2 coisas totalmente diferentes. Sim, sim. Voltando um pouquinho aqui na questão do jejum, eu tenho um grupo de estratégia cetogênica com mulheres e esse grupo ele tem a duração de 90 dias. Não gosto de um curso, não gosto de espaços pequenos porque eu quero de fato que essa pessoa vivencie o processo. E a mudança de hábito não acontece em 30 dias, sem balela, né? Então assim, sem pressa e com calma. E aí, o jejum intermitente é uma das etapas desse grupo e é muito bom, porque você percebe pessoas que chegaram lá no início comendo café, almoço, lanchinho da tarde, jantar, e depois de 30 dias de cetose, fazendo o jejum intermitente, fazendo 2 grandes refeições ao dia, sem a loucura, sem a compulsão, sem o desejo por outros produtos alimentícios. E, gente, Sim. É isso que me motiva, porque você vê essa pessoa voando, né? Assim, eu falo que foguete não dá ré. Voando, é muito gostoso. A gente se sente com a energia lá em cima, clareza mental, pessoas que têm aí dificuldade de concentração na hora que vai estudar alguma coisa e pratica o jejum, melhora muito essa condição de você ter ali mais clareza na leitura, né? Para treinar, se for um treino de força para mim, eu gosto de jantar algo com alguma fonte de carboidrato de baixo amido para que eu renda bem no dia seguinte. Treino de força para mim em jejum não vou muito bem. Você vai? Eu treino normalmente. Eu treino bem em jejum. Só que agora eu tô tentando fazer uma estratégia com mais carboidrato. Justamente para tentar aumentar um pouco o meu peso. Porque o meu peso, ele varia entre 65 e 70 quilos. Fica mais ou menos mesmo, Bru. Projeto cetogênico a todo vapor. Mas o que funciona, o que dá certo, é o que dá resultado. É basicamente isso. Mas aí, no caso, eu estou usando mais carboidrato agora, por exemplo, tanto no almoço como no jantar, para poder eu ver se eu consigo aumentar um pouco o meu peso e aumento minha densidade muscular.
Porque faz tempo que eu não chego nos 70 quilos. O meu peso está estacionado nos 65, 67 já faz um tempinho. Aí eu encontrei uns amigos meus há uns dias atrás, aí eles estavam todos grandes, né? E eles seguem essa mesma linha de alimentação que eu sigo e tudo. Aí eu perguntei, vocês estão usando muito carboidrato? Eles, estamos sim, mano. Aí eu, mãe, então eu vou usar um pouquinho também, quero ficar um pouquinho maior. Eu sinto muita diferença, porque eu faço uns treinos pesados, assim. Mulher treina mais perna, né? Uhum. Então, né, nesses treinos de inferior, a gente acaba estimulando nossa insulina. E eu sinto, notoriamente, quando eu tô bem regradinho ou quando eu tô em jejum de 18, 22 horas, eu não tenho o rendimento tão bom quanto se eu tivesse jantado uma refeição com um purê de abóbora cabotiá. E eu digo assim, carboidratos bons mesmos, tá? Sim. Sinto bem bastante diferença. Mas eu não gosto de treinar com jejuns muito longos. Quando eu faço jejum muito longo, eu geralmente não treino. Porque a chance de eu perder massa muscular eu acho que é grande. Aí eu prefiro treinar em jejum, quando eu faço um jejum um pouco mais curto, 16, 18, até 20 horas. Só o café da manhã, né? Acaba pulando o café da manhã. Pronto, eu pulo o café da manhã e o lanche e vou direto. Eu sempre vou direto para o almoço. É difícil eu tomar café da manhã, é muito difícil. É por isso que eu gosto de aproveitar e treinar logo pela manhã, porque o meu de jejum já vai ser direto ao almoço. Aí eu acabo sempre fazendo um jejum de 16, 17, 18 horas, mais ou menos. Olha, o que vocês sugerem para levar um pedal acima de 200 quilômetros para repor as energias? Nesse caso, você vai precisar consumir, sim, carboidratos que absorvam rápido no seu corpo para você poder... E isso muito relativo também, tá? Depende. Depende de cada organismo. Você vai digerir bem esse alimento, se você não vai ter um desconforto, mas normalmente você pode consumir alimentos com rápida absorção de energia. Então, tem, né, aqueles sachêzinhos de glicose que você pode consumir. Sim. Tem, de repente, antes desse treino acontecer, com umas 2 horas você pode comer carboidratos de rápida digestibilidade para te conduzir, bastante hidratação no processo, mas isso é muito individual, tá? Assim, é muito superficial eu poder te orientar isso aqui, porque é legal entender um pouquinho mais sobre você. Tem pessoas, por exemplo, que rendem muito bem, né? Assim, em espaços de jejum, atletas mesmo, faz triatlo. Já teve seguidores meus que falaram que eles faziam pedal e eles faziam com carboidrato antes e depois que mudaram a alimentação tentaram fazer também cetose. E eles disseram que renderam tranquilamente, rendeu até um pouco mais, enquanto o pessoal estava tudo lá tomando alguma coisa durante o percurso, eles estavam só na água, ainda em jejum e foram tranquilamente, sem problema nenhum. Luiz, veio uma pergunta aqui na caixinha. Toda vez que tomo café ou refrigerante, tenho desconforto abdominal. O que eu posso fazer? Muito possivelmente você tem aí uma boa resposta com a cafeína. Então, a cafeína, ela aumenta o peristaltismo do seu intestino, né? Algumas pessoas falam que depois que tomam café da manhã no início do dia, já correm ir ao banheiro. Então, observa se esse refrigerante que você toma em questão é a base de cola, que tem cafeína também. Sim, então, sim. Acredito que você possa ter alguma resposta aí com a cafeína. Teve uma pergunta aqui também que fizeram na caixinha, que eu anotei aqui. Legal. A primeira é, posso comer batata inglesa? Aí essa pergunta já entra no que a gente falou mais cedo. Você pode comer batata inglesa se você já estiver no peso certo, se não tiver resistência metabólica, se não tiver querendo emagrecer, você pode comer batata inglesa tranquilamente. O problema é quando você não está saudável, já está com resistência metabólica, está acima do peso, está querendo emagrecer, aí não é tão indicado assim você comer a batata inglesa, pelo menos nesse momento. Exato, perfeito. Compartilho da mesma ideia. E tudo são contextos, né? Se essa pessoa fizer muita questão ali, de repente, uma vez, 2 vezes na semana entrar como se for com meu Deus, Bruno, eu amo maior de proteína. Sim, se fosse Bruno, eu amo batata inglesa, eu não consigo viver sem batata inglesa. Eu posso comer? Não, nesse caso aí tudo bem. Mas já sabendo que se você pudesse evitar, seria melhor. Mas dá para você emagrecer também comendo. Eu gosto de chamar esse tipo de alimento de moderador. Que seria o quê? É um alimento natural, saudável, que você vai poder comer, mas ele não vai te ajudar muito na aceleração da queima de gordura. Vai moderar, ele vai desacelerar um pouco o processo, mas dá para você ter resultado mesmo comendo ele. E tem os alimentos que são aceleradores. Os aceleradores já vão estar te ajudando diretamente na queima de gordura e no emagrecimento.
Aí realmente você pode usar mais tranquilamente, mais à vontade. O Pronto. pessoal Outra que está pergunta. aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Aproveitar que a gente está Ó, alinhado aqui. eu tenho algumas perguntas aqui anotadas, mas a gente pode dar prioridade para o pessoal que está na live. Se vocês Mas fizerem pode perguntas aí, a gente mandar responde também, na Bruno. frente. A gente vai trocando. Pronto. Essa aqui, Carol, responde aí. Posso cortar o carboidrato 100%? Difícil, cara. Por mais que você tenta cortar o carboidrato 100%, só se você vivesse numa dieta carnívora, É. né? Porque uma folha de alface tem carboidrato. Então, assim, é muito difícil você ficar sem carboidratos na totalidade. O que vocês Uhum. precisam entender é que existem carga glicêmica. Então, um alface, ele tem menos carboidratos do que uma batata inglesa, mas tem carboidrato também. Então, a única forma de você zerar carboidratos é vivendo uma dieta carnívora. Sim. E também outro ponto, que é o seguinte, você até pode, mas não precisa. Você não precisa zerar carboidrato. Você pode, se quiser, mas não é tão necessário. Você Exato. melhorando a qualidade do carboidrato e diminuindo mais a sua quantidade, dependendo do seu objetivo, claro, você consegue o resultado que você quer sem nenhum problema, sem precisar ser tão extremo a esse ponto. Que até como a Carol falou, é bastante difícil. Porque há vários alimentos que você come que é muito rico em proteína e gordura, às vezes também tem um pouquinho de carboidrato ali que seja, o queijo em si, por exemplo, laticínios em geral, verduras que você pode comer, um tomate, uma cebola, vai ter ali um pouquinho de carboidrato e são alimentos que podem estar entrando sem nenhum problema, que também não vão Fruta atrapalhar. também, ainda as frutas de menos frutose, frutas Sim, o morango, vermelhas, né, um mirtilo, framboesa, são frutas tudo bem. vermelhas, podem ser utilizadas, tem carboidrato também neles. Tanto é que eu fiz uma consulta hoje que até o paciente perguntou: Ah, Bruno, mas eu posso usar frutas vermelhas, mesmo tendo carboidrato? Aí eu, não, mas só que o carboidrato aqui delas é extremamente baixo. Por exemplo, você tem que comer uns 25 morangos para dar uma banana, basicamente. Então, realmente não vai dar tanto problema. Tanto é que você não vai comer 25 morangos de uma vez. Então, é bem tranquilo estar usando eles ali para um lanche, por exemplo. Exatamente. Pronto, tem outra aqui que é assim: suplementação com magnésio. Qual o melhor tipo para quem está malhando? Malhando? É, para quem está malhando. Cara, eu gosto de usar o magnésio de malato. É o que eu De oriento malato, né? de malato. Porque ele traz ali um relaxamento muscular, ele também interage muito bem com a metabolização da glicose. É o que eu costumo utilizar e o que eu costumo orientar as minhas meninas. Pronto. Eu concordo porque eu não uso Você usa o de magnésio. malato? Eu não uso magnésio, então E eu concordo com você. Vamos outra na coisa sua. bem interessante. O magnésio, você tomar uma horinha antes do seu sono, ele melhora absurdamente a qualidade do seu sono, principalmente quando a gente está em cetose. Porque nos primeiros Hum, dias a gente fica com tanta energia, a cetose dá um barato, né? Ela dá uma sim, sim. euforia que auxilia a indução do sono. Então eu adoro Ah, tomar o magnésio à ótimo. noite. Então, ótima opção aí para usar com quem está com dificuldade para dormir, né? Quando está começando a mudar a Também. alimentação. Ótimo. Ah, você falou uma coisa agora que eu lembrei, Carol, que é a questão do jejum, que muita gente acha, né, que é muito difícil fazer jejum. Meu Deus, não vou fazer jejum, não vou conseguir fazer jejum. Só que realmente é muito difícil quando você está com uma alimentação ruim. Você está com a resistência insulínica, você sente fome a toda hora, a todo momento, seu corpo fica gritando por carboidrato, é muito difícil fazer jejum dessa forma. Mas quando você melhora a tua alimentação, entra numa abordagem mais cetogênica, é muito mais fácil fazer jejum, porque você sente menos fome, você fica mais saciado ao longo do dia. Teve até um paciente meu que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: Bruno, eu almocei ontem e vou ir almoçar hoje. Fiz um jejum de 24 horas. Tem algum problema? Aí eu, não tem problema, mas por que você fez isso? Você quis fazer o jejum? Aí ele, não, eu simplesmente não tive fome e foi de um dia para o outro sem comer. Fez um jejum de 24 horas só porque não sentiu fome, basicamente. A dificuldade para o cara desse? Nenhuma. Dificuldade zero. Exatamente, é um ponto bem importante. O jejum ele só tem sucesso quando feito de uma forma precisa. Então não adianta você querer fazer o jejum com a alimentação que se leva hoje. Não, existe um processo até você conseguir fazer um jejum de uma forma confortável. Ó, Sim. ai, que legal! O jejum me ajudou muito a não sentir tanta vontade. De, Exatamente.
Exatamente. Isso por questões fisiológicas hormonais, né? O jejum ele estabiliza ali a sua insulina e o jejum, para você chegar nesse ponto de não sentir vontades, é justamente ter essa percepção de sinalização de fome, de saciedade. E quando a gente reduz o açúcar, quando a gente tira o açúcar da nossa alimentação, a gente para de ficar estimulando o nosso centro de recompensa, que a todo momento quer sentir esse bendito prazer, né? E eu acho muito legal esse comentário, né, que ela fez. O jejum me ajudou muito a não sentir tanta vontade e fome. E tem muitas pessoas que falam que se você fazer jejum, você vai ficar com algum distúrbio na alimentação, vai te fazer sentir mais fome ainda depois. Eu nunca vi isso. Na área clínica, na prática, eu nunca vi jejum fazer isso. E agora também é o que você falou. Oi? Não ouviu o que você falou? Você nunca ouviu o jejum o quê? Pronto. Tem gente que fala que você fazer jejum vai te dar algum distúrbio na alimentação, vai te fazer querer comer cada vez mais depois. Mas eu nunca vi isso na prática clínica. Você fazendo isso na prática, eu nunca vi isso acontecer. Você E está ainda me tem outro falando ponto. que jejum que a restrição gera a compulsão. Seria o que a gente ficou ouvindo a vida inteira. É isso? Pronto, Uma eu não coisa que a sei gente. exatamente, mas é o que eu geralmente eu vejo por aí. Não, o jejum vai te dar algum distúrbio na alimentação, vai te fazer comer compulsivamente. Ah, é basicamente isso, mas realmente eu nunca vi isso acontecer. Gente, ó, aqui nessa live tá tendo vários relatos de sucesso de pessoas que vivenciam esse processo. Então, quem está acompanhando, pegue como exemplo essas pessoas que também vivenciam isso. A Rosana está aqui mencionando que ela só tem a agradecer porque por meio da nutrição vocês ensinam a amar nosso corpo, nossa saúde, nos ensina a ter um bom relacionamento com a comida. A nutrição salva, Rosana, ela é preventiva, Exato. ela cura, ela trata. A alimentação tem esse poder. Ah, Bruna, o jejum me ajudou muito quanto à resistência insulínica. Uma das vantagens do jejum, Sim. né? É bem isso. O que acontece, Bruno, eu sempre ouvi muito repetidamente, assim, sem critério algum, algo que a gente também escuta muito na faculdade, é que a restrição gera compulsão. E Uhum. depois que eu, né, assim, fazendo a especialização em comportamento alimentar, hoje eu sei que a compulsão alimentar é uma desordem multifatorial. Então, se uma pessoa não consegue restringir um alimento, não é essa a causa que fará com que ela tenha uma compulsão. Porque a gente pode também levar em consideração a seguinte questão. Vamos supor que a gente peça para esse paciente comer 2 quadradinhos de chocolate numa dieta flexível. Olha, tá Uhum. liberado você comer 2 quadradinhos de chocolate ao leite ou 2 bis. Esse paciente ele vai ter ali o ímpeto de comer 2 bis ou 2 quadradinhos de chocolate, mas o quanto que ele não vai relutar para não comer a caixa inteira? E quais as chances É. dele não acabar com essa caixa de bis até o fim do dia? E qual a chance dele não aumentar com o passar do tempo, a quantidade que ele está comendo dia a dia? E aí, esses 2 quadradinhos de chocolate ou esses 2 bis eram teoricamente para atenuar a sua compulsão. E no final das contas você vai acabar comendo essa caixa de bis. Então, o que eu quero dizer é que é muito difícil a gente estimular um padrão quando esses produtos eles são fabricados nessa intenção. Eles são fabricados na intenção de fazer com que você coma até o fim. Como que um Exato. paciente exerce o autocontrole sobre um alimento com essa hiperpalatabilidade? É difícil, né? E aí, Demais. isso daí, ao meu ver, é um comer transtornado. Então, você entende o que eu falo? A gente não pode classificar que a restrição gera compulsão. Muito pelo contrário, quando você restringe, quando você evita entrar em contato com aquela substância, você vai passar por um processo de abstinência. Você vai sentir. Vai sentir. Você vai ter dor de Sim. cabeça, você vai ficar irritado, mas você também percebe que com o passar do tempo, o seu desejo, aquela vontade absurda que antes você não tinha controle, ela cessa. Ela cessa. Agora, todas Sim. as vezes que você entra em contato com o açúcar em questão, vamos colocar o açúcar
você vai só reforçando esse comportamento, só reforçando, porque mexe com partes dopaminérgicas, a gente manda sinais de opioide, é bem complexo, mas só para frisar e a gente terminar esse assunto, restrição não gera compulsão. Compulsão, se a pessoa tem essa desordem, ela precisa de auxílio psiquiátrico, de psicóloga e nutricionista. E outro Pra ponto é gente que acabar com isso, tá? Não pronto. gera E outro ponto é que eu não sei se a gente pode chamar de restrição, porque não é você nunca mais comer, e sim você comer no momento certo, na hora certa, exatamente. esporadicamente. Não é uma restrição em si. Ah, pois então eu ia falar outra coisa. O que era que eu ia falar? Outra, é o que eu lembrei, era o seguinte. Você falou que o corpo passa por um processo de adaptação no começo, e é justamente chamado de cetoadaptação, que é o quê? O corpo parando de pegar só carboidrato, só glicose do sangue, usando como energia, e começar a pegar a gordura corporal e começar a utilizar essa gordura como energia. Muitas pessoas não sabem de onde vem a palavra cetose, né? Da palavra dieta cetogênica. A cetose nada mais é do que a quebra da gordura para ser utilizada como energia, transformada em corpos cetônicos e utilizado como energia pelo corpo. Então não existe queima de gordura sem existir cetose e não existe cetose sem existir queima de gordura. As duas coisas são basicamente sinônimos. Então se você está querendo queimar gordura, emagrecer, automaticamente você vai ter que entrar em estado de cetose, porque senão seu corpo não vai estar queimando gordura, basicamente. O David, é David que pronuncia? Acho que é. Ou é Davi ou é David, mas vamos lá. Percebo que a ansiedade acelera o metabolismo das pessoas. Conheço pessoas ansiosas que comem muito e com isso comem muito demasiado, às vezes alimentos que trazem problemas em potencial. Olha só, David, em relação à ansiedade, hoje é uma condição que pós-pandemia, quem não era ficou, né? Quem não era, ficou. E quem já era, ficou um pouquinho mais. Agora, sobre a ansiedade aumentar o metabolismo, o que acontece é a ansiedade acelerar os seus pensamentos, né? A ansiedade é isso, é um excesso de informações mentais, onde a pessoa projeta esse churrada de informações para um estado futuro. Então, isso permeia pensamentos de medo, de ansiedade, de preocupação. O e se é um termo muito utilizado por ansiosos, né? E se não der certo? E se eu fracassar? E se acontecer aquilo? E a relação das pessoas comerem é para atenuar o desconforto que essa ansiedade está trazendo. Tanto que tem pessoas ansiosas que trazem fisiologicamente desconfortos como sudorese, tremor, taquicardia. Então, a comida, quando você menciona aqui que as pessoas comem alimentos que trazem problemas em potencial, você nunca vai ver um ansioso indo na cozinha pegar um baldinho de brócolis com alho e óleo. Você vai ver esse ansioso buscando alimentos que ativam esse centro de recompensa justamente para se desconectar desse desconforto emocional. Porque se ficar ansioso é horrível, né? Tem gente que tem síndrome de pânico. Então a comida ela tá entrando num lugar totalmente equivocado. A pessoa vai permanecer ansiosa e ela vai continuar precisando desses alimentos para estimular novamente esse centro de prazer. A questão é, ela não está tratando a ansiedade dela. Ela está simplesmente se desconectando dessa emoção, mas ela não está resolvendo o problema. Acho que, não sei se eu respondi a pergunta. Mas acho que ficou claro, né? Ótimo, ótimo. E aí, Carol? Vamos encerrar por hoje essa live? Vamos sim. Mas eu acho que a gente falou sobre bastante coisa e ainda tem muita coisa que a gente pode falar, marcar para outras lives aí para Exato. depois. Foi super gostoso. Passou rápido, né? Foi Não no instante, não foi? foi. Mas aí, foi muito boa, sim. Mas a gente marca aí outras lives depois. Eu trouxe vários pontos aqui, acabei nem discutindo, porque a conversa foi tão fluente, né? Foi fluindo Quer tão bem colocar que. mais algum ponto que você acha importante? Quer finalizar com algum ponto que você acha importante? Não, deixa para a próxima live mesmo. A gente já falou sobre bastante coisa. E tanto tinha muita coisa que a gente falou aqui que entrou em vários desses pontos aqui, querendo ou não. Então a gente pode deixar para a próxima live, a gente argumenta mais. A gente pega algum tema melhor e aprofunda mais nele, pode ser. Perfeito. Foi um prazer, viu, Bruno? Prazer Você foi mora meu, num lugar Carol. super gostoso. Adoraria estar aí no Ceará uma hora dessa. Deve estar um super calor.
Tá, eu não posso ficar sem ventilador aqui do lado, porque é muito quente. Mas eu gosto quando tá chovendo. Quando é época de chuva aqui, meu Deus, é muito bom. Um climazinho É europeu, assim mesmo, um né? A gente friozinho muito reclama bom. daquilo que a gente tem. Quem não tem, Não, queria mas estar. não, mas é isso. Quando é quente direto, todo momento, quando é frio, a gente adora. Agora, por exemplo, na Europa que não tem sol, aí quando tem um solzinho, o pessoal se joga, né? A gente gosta do que a gente tem Ah, escasso. sua terra é Basicamente muito isso. linda. Ceará é lindo demais. O sol É demora a cheio ir de embora. praia, é muito bom. Cheio Nossa, de muito, praia. muito bom. Tô até Gente, querendo ir amei. amanhã. Adaildo, Rosana, Alemão, o David, a Sá, a Bruna, todo mundo que participou. Nosso muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira. E conhecimento compartilhado a gente multiplica, a gente leva essa informação para outras pessoas que precisam restaurar a saúde, melhorar a autoestima, se sentirem gostosas, porque quando a gente emagrece, a gente se sente muito bem. Ah, é a autoestima lá pra cima, é isso mesmo. Obrigada, viu, pelo convite, adorei. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Até a próxima live aí. Ah, pronto. A Carol vai deixar a live salva no Instagram dela, certo? Vocês podem compartilhar com amigos para assistir depois. Se você gostou da live, deixa o like aí, já compartilha com alguém que você acha que vai estar ajudando a ver esse conteúdo. Se você está me assistindo no YouTube, eu vou pegar essa live e vou colocar no meu canal do YouTube. E você pode estar deixando os seus comentários aqui também, falando o que você achou da live. Pode também fazer perguntas aqui no comentário que eu vou estar trazendo essas perguntas ou para próximas lives ou para outros vídeos que eu vou estar fazendo também respondendo perguntas. Então, por enquanto é isso, pessoal. Valeu, boa noite, até a próxima. Abraço, Carol. Até a próxima live aí. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.